Que bom que vocês voltaram aqui no Tomate na Mão. A gente vai falar hoje sobre a Lexington Letter, que é um pedaço de texto adicional ao seriado Severance, que está sendo passado lá na Apple TV Plus. Pessoal, isso daqui é um livreto que é bem avançado na série e não dá para ficar explicando tudo que tem nele, então não vou nem fazer aviso de spoiler nesse vídeo, porque tudo é spoiler aqui, tudo que eu vou falar aqui vai ser spoiler. Então, se você não viu Severance, eu recomendo que você veja Severance. Se você quer só saber o que é Severance, dá uma olhada no meu vídeo, eu tenho uma parte lá sem spoiler para explicar o que é Severance. Daqui para frente, meu amigo, é só spoiler. Pois é, isso é uma inovação interessante, né? A Apple TV Plus está passando um seriado chamado Severance. A gente vai explicar por alto aqui o que é esse seriado, mas eu recomendo que você veja o nosso vídeo sobre esse seriado, em que eu explico o que acontece tudo lá em muito detalhe, coisa e tal, ou então veja o seriado lá. E já passou a primeira temporada inteira, e aí eles liberaram isso daqui, ó. Aqui, ó, isso aqui está na Apple Books. Você pode baixar, é de graça, tá? Se você tiver uma conta na Apple, você pode baixar. Não precisa ter iPhone, mas precisa ter uma conta na Apple. E aí você pode ler essa Lexington Letter, que é um textozinho que acompanha o seriado, acrescenta algumas informações ao seriado e levanta algumas dúvidas adicionais, tá? A gente já tinha um monte de dúvida na primeira temporada, surgem outras possibilidades novas aqui. Vamos entender isso daqui, né? Bom, eu vou fazer rapidamente uma revisão do seriado, mas a verdade é a seguinte: se você não assistiu o meu vídeo sobre o seriado Severance, não adianta, porque você não vai entender nada dessa carta aqui. É muita viagem a carta da Lexington, a menos que você já esteja familiarizado com os conceitos do seriado Severance, né? Mas vamos lá, vamos fazer uma breve introdução ao seriado. Severance, ou Ruptura, é um seriado que tem lá na Apple TV Plus, né? É um serviço de streaming, é pago pela Apple, né? Mas é um seriado muito bom, tá? E em português é Ruptura o nome. A ideia da coisa, eu vou dar uma ideia bem por alto do que é aqui, tá? Se você quiser mais detalhes, veja o meu vídeo completo sobre o Severance, eu vou deixar o link na descrição. Basicamente a ideia é a seguinte: é um futuro não muito distante, um futuro poucos anos aí na frente, em que eles descobrem uma empresa muito grande chamada Lumon Industries. Eles descobrem um chip, inventam um chip que você coloca na sua cabeça, tá vendo? Aqui a moça tá levando o chip aqui na cabeça dela, é esse chipzinho aqui, e esse chip ele faz o procedimento de ruptura, ou de severance na sua cabeça. Então, as pessoas que recebem esse chip são chamadas de severed, ou seja, de rupturadas, né? E o que significa isso? Significa que depois que elas estão com esse chip vai separar a vida pessoal da vida profissional delas. Então, funciona assim, né? De manhã cedo você chega para o trabalho, como está chegando aqui o Mark S, você chega com suas roupas de casa, você vai num vestiário, tira suas roupas, bota a roupa da empresa, você não pode subir para o trabalho com a roupa de casa, você tem que trocar de roupa, e aí você entra no elevador. E o elevador lá tem um dispositivo especial que ativa o chip, então o chip é ativado, e aí, a partir desse momento, o seu, digamos, eu normal, ele dorme, ele apaga, e assume um outro eu seu, né, uma outra parte do seu cérebro, que vai fazer a parte do trabalho, né? Então, quando você chega no andar lá, que eles chamam de andar severed floor, ou seja, o andar dos rupturados, o andar das pessoas que implantaram o chip na cabeça. Esse cara aqui agora é outra pessoa, não é o cara que chegou mais cedo, né? Então, aí ele vai trabalhar o dia inteiro aqui, né? Então tem um escritório em que eles trabalham ali, né? A mesa e coisa e tal. Quando chegar no final do dia, ele vai sair dali, vai pegar o elevador. Quando ele pegar o elevador de novo, o chip reverte e ele volta a ser a pessoa original, né? Então você passa a ser duas pessoas, a ter a sua vida no trabalho e ter a sua vida fora. Eles têm um apelido, né? Eles dizem que a parte de você que está dentro é o INI, e a parte que está fora é o out.
Seria INI, seria o dentrinho e o forinha, de uma tradução para o português aí meio forçada, né? Enfim, o dentrinho seu seria a parte de você, né, o ser que fica durante o escritório, e o forinha é o cara que está do lado de fora. Aí é uma coisa curiosa, porque o dentrinho, né, o INI, ele não sabe se você se é casado, se tem filhos, se é rico, se é pobre. Não sabe, ele chega todo dia ali, ele só lembra do escritório. Quando ele vai embora, ele apaga, como se ele estivesse dormindo, e acorda quando volta no elevador para o escritório. Então a vida dele é só dentro do escritório, né? E a pessoa de fora não precisa se preocupar com o trabalho. Então repara, para a pessoa de fora é uma maravilha, né? Porque ela para pensar, ela tem a vida toda, ela ganha o salário, ela recebe o salário e não precisa se preocupar com o trabalho. Ela só chega de manhã cedo lá, dorme, digamos assim, durante o dia, né? Porque ela nem vê passar o dia. E depois, quando vai embora, volta normal e daí recebe o salário, coisa e tal, né? Então, para quem tá, pro alt, pro forinha, é muito bom a história, né? Pro dentrinho é uma merda, o cara fica escravizado, né? O dentrinho, o INI, não vê o sol, não vê as estrelas, não vê a cidade, não sabe um monte de coisa porque a vida dele é dentro do escritório, né? E dá para ver que é um escritório bem, assim, estéril, né? Não tem muita coisa aqui, não tem muita informação, só o trabalho mesmo, né? Enfim, de novo, não dá pra gente se estender muito nisso daqui. Se você não viu ainda o meu vídeo, dá uma olhada no meu vídeo lá que eu explico isso melhor. E, bom, uma das curiosidades que tem na série é justamente o que eles fazem ali, né? Os personagens principais da série são 4 pessoas que trabalham em computadores desse tipo aqui, fazendo um trabalho chamado refinamento de microdados, tá aqui, ó, Macrodata Refinement. E não dá para entender muito bem o que é que eles estão fazendo, o que é refinamento de microdados, né? Isso não faz muito sentido. Inclusive mostra aqui assim, como é que eles fazem. Tem um monte de número na tela, e daí eles vão passando com o mouse, e a ideia é que eles devem, quando tiver números assustadores, eles vão jogar o número para um lado. Quando tiver números que dão alegria, eles jogam para o outro. Números que te deixam ansioso é para um outro lado. Assim, o que isso quer dizer, né? Como assim números que te deixam assustados? Não faz sentido isso, né? Mas é assim que é descrito lá no seriado mesmo, né? A gente vai ver que a carta da Lexington, inclusive, traz algumas informações adicionais sobre isso daqui. Enfim, do seriado você não sabe, só sabe que é essa loucura que eu expliquei, né? Bom, eles têm um manual dizendo como é que faz o trabalho deles, mas o manual diz muito pouca coisa além do que eu já falei, né? E basicamente no seriado são essas 4 pessoas aqui que estão sentadas aqui, e o Milchick, que é o chefe deles, né? Então é o Mark, o Dylan, a Helen e o Irving, que são os quatro refinadores de microdados, né? Seja lá o que significar isso daí, que fazem a série. Bom, de novo, não vou entrar em muitos detalhes, né? O meu ponto de vista dessa série é o seguinte: ela é uma mistura de The Office com Lost. The Office porque as coisas todas acontecem num escritório, né? Tem muita piadinha de escritório, muita coisa que faz brincadeira com escritório, com vida de escritório, coisa e tal. Por outro lado, tem um monte de segredos que ninguém sabe, um monte de ponta solta que ninguém sabe onde é que vai dar esse troço. E você lembra do seriado Lost, né? Urso polar no meio de uma ilha tropical e uns números malucos que apareciam, enfim. Tem uma vibe disso daí, né? A gente não sabe como é que vai ser, só passou a primeira temporada. A primeira temporada foi muito boa, eu recomendo que você veja essa temporada. Enfim, e alguns das coisas que passam na série, né? Por exemplo, isso aqui é os alts, né? Isso aqui é a galera do lado de fora, o forinha, né? Do Mark aqui. E aí, por exemplo, eles estão tendo um jantar sem jantar. O que isso significa? Não sei. Vai ter mais coisa sobre isso? Vão explicar a falta de comida ali ou não? Não sabemos. Não tem. É uma ponta em aberto dessa história, né? Outra coisa curiosa é que tem a empresa é quase um negócio religioso. O pessoal venera o CEO e os antigos CEOs da empresa, e tem um cara maluco que é o Keir Egan, que foi o cara que inventou esse troço todo, e aí ele tem uns princípios meio estranhos e coisa e tal. Enfim, tem um quê religioso nessa história, né, de acreditar piamente numa rotina empresarial, que não deixa de ser uma brincadeira com as pessoas que trabalham em empresas, que acreditam na conduta da empresa, na visão, na missão da empresa, né, aquele negócio todo.
Mas a verdade é que aqui parece que tem alguma coisa a mais. A gente vai ver, inclusive, isso por conta desse caso do Lexington Letter que a gente vai ver hoje, né? Aí tem um mapa que eles fazem lá do andar que eles ficam, que não dá para saber o que são as coisas aqui, tem um monte de mistério nisso daí. Tem o quartinho das cabras, tem uma criação de cabra dentro do escritório. Por algum motivo, tem uma criação de cabra dentro do escritório, né? E tem uma ala que é só com impressoras 3D, tá vendo aqui? Uma ala enorme, em que eles imprimem um monte de coisas que não se sabe para que serve, o que vai ser feito disso daí. Um regador aqui, uma vasilha, enfim, o que esse pessoal está fazendo, né? E uma das coisas que eles produziram é esse conjunto de cartas com, não sei se isso daqui é instrução de salvamento ou instrução de luta, de autodefesa, alguma coisa assim, né? Uma carta estranha, enfim, um monte de coisa que a gente não sabe o que é. Aparentemente, na história, isso aqui é importante pra caramba, essa carta aqui, mas que importância teria, né? De qualquer forma, sim, naquela questão da religião lá do cara, tem os 4 humores. Os 4 humores são Woe, Frolic, Dread e Malice, ou seja, aflição, brincadeira, temor e malícia. E são representados por essas 4 figuras aqui. Eu não vou saber o que é o que aqui, né? Malícia é o que? É a virgem. A velha deve ser aflição, a cabra deve ser brincadeira. Não, brincadeira deve ser o Jester aqui, né? O palhaço, né? Enfim, esses são os 4 humores da religião lá do Kierkegaard e coisa e tal. Enfim, sabe lá, é mais uma ponta que a gente não sabe o que é, né? E a gente sabe também que a questão da empresa é altamente controversa. Tem um monte de gente investigando porque acha que eles, na verdade, são uma corporação maligna, né? Pois bem, a primeira temporada terminou com os inis, né, os dentrinhos desse pessoal aqui, que é o pessoal de dentro do escritório, conseguindo assumir o controle do lado de fora. Na verdade, 3 deles, 3 dos 4 fizeram isso do lado de fora. E, como vocês podem imaginar, isso causou uma confusão danada, porque né, eles trocaram informações com outras pessoas e coisa e tal, um dilema enorme, cheio de mistérios e segredos. E aí, acabou a primeira temporada num grande cliffhanger sobre o que vai acontecer, né? Para ver mais detalhes sobre essa série, de novo, eu vou recomendar que você veja o nosso vídeo inteiro, que eu expliquei tudo lá. O link está na descrição, né? A segunda temporada já está sendo filmada, a gente não sabe quando ela vai ser lançada, provavelmente só ano que vem, mas nesse meio tempo a Apple lançou esse livrinho da Lexington Letter, né, que dá umas dicas da parada, e a gente vai dar uma olhada nele aqui para ver que tipo de dica que tem aqui e que tipo de informação a gente consegue obter, né? Se você tem, como eu falei, uma conta na Apple, você consegue baixar isso daqui e ler no seu próprio dispositivo, né? Eu peguei um PDF daqui que é mais fácil de ver. Se você quiser procurar, é só procurar PDF Lexington Letter, que você consegue baixar facilmente, né? Bom, como é que é a história aqui? A história é um e-mail que é mandado de uma jornalista chamada Daria para o chefe dela, chamado Jim. E ela fala assim, olha só, eu recebi uma carta de uma empregada da Lumon, né, que é rupturada, né, que é severed, né? E ela também escaneou aquele livreto que ensina a fazer o refinamento de microdados, e eu acho que essa coisa é interessante. Eu posso dar uma investigada nisso? Você acha que vale a pena a gente investigar isso? E aí atacha aqui justamente essa carta dessa empregada da Lumon, né, dessa pessoa que é severed, que é rupturada, e ela contando o caso, né? Então, o nome dela é Peggy Kincaid, e ela diz que está escrevendo em nome dela, em nome de uma amiga dela chamada Peggy Kay, que é a dentrinho dela, né? A INI dela lá, né? Então, ela é a alt, é a forinha, e a Peggy Kay é a de dentro, né? E ela começa contando aqui que ela trabalhava como... Eu não vou ler em detalhe não, porque é longa a coisa aqui, tá? Se vocês quiserem muito, me avisam nos comentários que eu faço uma leitura completa em português dessa carta, e daí vai ser um vídeo longo, tá? Mas eu leio tudo que tem aqui. Se o pessoal realmente interessar, eu faço isso, né? Mas enfim, ela começa contando que ela trabalhava muito feliz como motorista de ônibus escolar na escola Clover Elementary, lá na região de Topeka, no Kansas.
Então isso é uma coisa. Isso aqui aconteceu num outro escritório da Lumon, né? Lembra, a série acontece na Lumon em Delaware. Isso aqui aconteceu no Kansas, em Topeka, no Kansas, né? Uma outra unidade da Lumon. Enfim, ela era motorista do ônibus e coisa e tal, muito feliz e tal, mas ela falava que já estava ficando de saco cheio das crianças, já estava meio enjoada daquele emprego, até que um dia ela teve um acidente, num dia que estava muito frio, o ônibus patinou no gelo, né? Encontrou o gelo preto que eles chamam lá, que é aquele gelo que você não enxerga, né? A pista está congelada, mas você não consegue ver, aí o ônibus deslizou no gelo. E daí ela controlou o ônibus e coisa e tal. Infelizmente, o ônibus acabou caindo na vala do lado da estrada. Felizmente não matou nenhuma criança, não teve feridos, ninguém morreu. Mas, segundo ela, foi uma experiência muito desgastante para ela. Ela teve que ficar horas e horas lá fazendo de babá de um monte de criança que estava assustada, que estava com medo, que queria a mãe e coisa e tal. E aí, depois disso, quando chegou um outro ônibus para levar as crianças, ela teve que ficar mais um tempo até chegar o reboque do ônibus dela. E no frio, estava frio pra caramba ali, coisa e tal. E no final disso tudo, ou seja, ela passando por um acidente seríssimo, ela conseguiu tirar as crianças todas, ninguém ferido, ninguém morto. Uma criança ou outra fez xixi nas calças, mas, né, enfim. Depois disso, ela levou uma bronca do chefe dela, que você estava guiando não sei o que lá, coisa e tal. Aí ela falou, quer saber do negócio? Eu não vou mais trabalhar de motorista, né? Só que tem um detalhe, quando ela estava lá no ônibus ainda, segundo ela, com as crianças chorando, gritando, e ela com frio, e ela sem poder fazer nada, e coisa e tal, ela ligou o rádio e ouviu uma propaganda da Lumon recrutando pessoas para trabalhar. E ela lembra de ter pensado, caramba, acho que está na hora mesmo de eu abandonar esse emprego e trabalhar em outro lugar, né? Então ela ficou chateada com o chefe dela, com essa coisa toda, decidiu pedir demissão, e aí foi procurar emprego justamente na Lumon, e é importante esse ponto dela estar no meio de um acidente e ter o chamado da Lumon, porque você lembra que a esposa do Mark S., né, a Gemma, que é a Mrs. Casey, que está dentro lá do prédio da Lumon, ela sofreu um acidente. Será que depois disso ela foi para a Lumon? Será que foi no acidente que ela foi chamada também dessa forma? A gente vai ver mais adiante que pode ser que a Lumon esteja criando esses acidentes, ela está provocando esses acidentes de alguma forma, né? Mas vamos chegar lá. Então é importante notar isso, ela estava no meio do acidente, no momento mais crítico ali, com as crianças chorando, e ela preocupada e coisa e tal, e ela ouviu o anúncio da Lumon, estava recrutando gente para trabalhar lá, e aí ela decidiu sair do emprego dela e ir trabalhar na Lumon, né? Enfim, ela fez o procedimento lá, achou muito legal e coisa e tal, e daí ela adorou o trabalho, ela falou que, nossa, é a melhor coisa do mundo, eu chegava de manhã cedo ali e não lembrava de nada, só de tarde eu estava saindo do trabalho, olha que beleza, não tinha que fazer nada, não tinha que me preocupar com o trabalho, nem sei o que eu faço lá dentro, é a melhor coisa, e recebo o checão no final do mês. Então, pô, era o melhor possível, o melhor emprego possível da vida dela, e ganhava 4 vezes mais do que ela estava ganhando como motorista de ônibus, então, para ela foi uma maravilha, estava adorando isso daqui, né? E ela falava que de vez ela nem pensou na INE dela, né, na dentrinho dela, porque como eu falei, realmente esse emprego aqui, para quem é o forinha, para quem tá de fora, é uma maravilha, você não faz nada e ganha o dinheiro. A merda é para quem é o dentrinho, né, que fica ali só trabalhando o tempo todo, né. E daí ela trabalhou muito feliz na Lumon por 2 anos, mais ou menos, até que um dia ela estava saindo da Lumon e ela ela sentiu um papel no bolso da jaqueta dela. Ela falou, que coisa estranha, né? Eu achava que não podia ter mensagem, coisa e tal. E quando ela abriu, ela teve uma surpresa enorme, né? Ela achou um bilhete escrito em Puglish. Puglish é o seguinte, Puglish é uma linguagem secreta que ela tinha com a irmã dela. Então, a senhora Peggy Kincaid, ou Peggy Kay, né, que era o INE dela, né? Quando ela era criança, ela tinha uma irmã que era muito próxima. Ela fala aqui que depois elas separaram, cada uma foi para um lado, mas quando elas eram crianças, elas eram muito próximas. E daí elas inventaram um alfabeto, né, um código que substituía letras por figurinhas. Então tinha aqui, ó, o A era um cavalo marinho, o B era um raio, o X era um par de peitos, né? Enfim, brincadeira de criança, né?
E segundo ela sabia falar o Puglish, que era a língua que eles chamavam, né, Puglish, ela escrevia muito bem, ela estava muito acostumada quando criança. Depois disso, ela separou da irmã, nunca mais escreveu nada, nem leu nada nisso. E aí a surpresa dela, quando ela pegou essa nota cheia de coisas escritas em Puglish, e ela sabia que tinha o detetor de código, tinham explicado para ela, né, então não pode ter nada escrito, mas aparentemente o detetor de código não pega esse tipo de informação. Isso é uma coisa que a gente não sabe também. Pode ser que eles tenham melhorado o detetor de código depois, ou pode ser que, na verdade, não exista esse detetor de código, né? Pode ser que isso seja uma mentira, na verdade. Todas as vezes que o detetor de código apitou na série, se você reparar, alguma outra pessoa sabia que havia um código com ela ali, né? Então, pode ser que seja só alguém na câmera ali vigiando eles, vendo, lá, a moça, a Helen tá com um código, então aciona o detetor de código aí. Pode ser que nem exista esse troço, seja só uma mentira para o pessoal não tentar comunicar. Mas, enfim, de qualquer forma não pegou esse caso aqui, né? E daí ela chegou em casa e traduziu, estava meio enferrujado o Puglish dela, mas ainda lembrava. E aí ela traduziu aqui, ó, querida Peggy Kay, eu não sei que linguagem é essa, ou por que isso está na minha cabeça. Isso está vindo para mim bem devagar nas últimas semanas. Eu me encontro escrevendo na minha mesa, eu penso que alguém deve saber, se alguém vai saber o que é isso, talvez seja você. Eu não sei se isso vai sequer passar pelo detetor de código, mas eu acho que valia a pena tentar. Eu sei que isso é uma quebra no protocolo. Por favor, não fique nervosa comigo. Se você ainda não percebeu, eu sou a sua INI, né? Eu sou dentrinho. Eu vivo aqui no departamento de refinamento de macrodados com mais 3 coworkers, com mais 3 colegas. Ou seja, o que isso aqui confirma para a gente? Que são sempre equipes de 4 que fazem o refinamento de microdados, né? Ou de macrodados. Em cada unidade da Lumon tem essa equipe, é sempre 4 pessoas. Eu sempre penso de você e como deve ser minha vida aí fora. E por que eu existo em primeiro lugar? Por que você decidiu fazer o procedimento de ruptura? Talvez essa linguagem não seja real e eu esteja escrevendo besteiras. Mas se você conseguir ler isso, eu adoraria que você me escrevesse de volta. Eu entendo se isso não for possível. Eu não quero te machucar de maneira alguma. Sinceramente, sua dentrinho, Peggy Kay. Aí ela ficou assim, não, a primeira pessoa, não, vou denunciar, vou falar com o meu chefe que houve uma quebra de protocolo e coisa e tal. Mas aí ela começou a pensar na dentrinho dela, da vida dela, como é que funciona e coisa e tal. Enfim, ela decidiu responder a dentrinho dela, né? E aí falou como é que é a coisa, e né, bateram papo, explicaram que cada uma se descreveu para outra e coisa e tal, e elas ficaram, na descrição aqui da carta, ficaram amigas, né? Começaram a trocar informação entre as duas. E aí ela perguntou em determinado momento, afinal, o que você faz aí dentro, né? Porque isso era uma dúvida, que aliás a gente tem também, que diabo é aquele troço de refinamento de microdados, né? E aí a dentrinho dela, né, a Peggy Kay, fala que, olha só, o melhor que eu consigo dizer é que tem números que fazem você sentir coisas. Não um número individual, mas um conjunto deles. Depois de um tempo, você coloca, eles disparam uma emoção em você. Algumas vezes é alegria, ou então tristeza, ou preocupação. Algumas vezes é óbvio, outras vezes é mais sutil. Cada tipo de número tem sua própria designação. Por exemplo, os números nervosos, aqueles que te fazem se sentir nervoso, eles são chamados MA. Olha só, MA de Malice, um dos humores lá do Kierkegaard. Ou seja, os números, na verdade, são os 4 humores, que eles separam naquelas caixinhas que tem embaixo, eles separam de acordo com os 4 humores. E se você for ver, é exatamente isso. WO, que é o WOI, que é a aflição, FC, que é frolic, que é alegria, o MA, que é malice, e o outro que eu não lembro qual é a sigla, mas se você for ver lá, dá certinho a outra caixinha lá, né? E aí ela vai contando e coisa e tal, e fala sobre algumas coisas malucas, como a Music Dance Experience, experiência de música e dança, a gente viu tudo isso, né? E waffles e coisa e tal, enfim.
Elas conversaram, ficaram muito amigas e coisa e tal. Só que aí que teve o grande problema. Aí a gente chegou naquela manhã de sexta-feira, novembro 3. Então, sexta-feira, novembro 3, o pessoal já percebeu que esses dias só existem em 2023, aí não chegamos em novembro ainda, então não aconteceu ainda. O anterior a esse foi em 2017. Então, provavelmente, ela está falando de 3 de novembro de 2017. Ou seja, ou então, porque não dá para saber, né? Porque embora não tenha chegado no novembro 3 de 2023 agora, como a série se situa no futuro, em algum ano do futuro, pode ser que se refira a esse 3 de novembro de 2023. Não sabemos, né? Mas é um 3 de novembro. Aí a Peg mandou para ela uma mensagem dizendo que estava toda excitada porque ela conseguiu terminar o arquivo dela, um arquivo chamado Lexington, que era um arquivo muito complicado, que deu muito trabalho, e terminou exatamente às 2h30 da tarde. Então, 2h30 da tarde, ela terminou o arquivo Lexington e estava muito feliz, porque foi um arquivo muito exaustivo, demorou muito para fazer e coisa e tal. Todo mundo na repartição comemorou muito e coisa e tal. E ela foi para casa, assim, achou legal uma coisa, mas né, para ela não muda nada, né, do lado de fora. Aí, naquela noite, porém, ela estava vendo televisão e aí eu vi você, senhora Thorne, é o repórter, né? Ela mandou essa carta para a repórter que estava cobrindo o caso do caminhão que explodiu em Nova York às 2h32 da tarde naquele dia. O caminhão pertencia à empresa Dorner Therapeutics, que é uma competidora da Lumon, na verdade, né? Ver aquela imagem fez meu coração parar, ver pessoas correndo e pessoas morreram, né? Morreram acho que 4 pessoas nesse acidente que ela descreveu aqui. E então, de repente, uma coisa me passou pela cabeça. Ela acabou o arquivo Lexington exatamente às 2h30 e quando foi 2h32 o caminhão explodiu. E aí, o que ela está querendo dizer? Qual que é a hipótese que ela está levantando aqui, que a gente não sabe se é verdade, é só mais uma hipótese aqui, que na verdade esse negócio de você preencher humores, você está afetando eventos na vida real, que é a tal religião descoberta pelo Kierkegaard lá, que você usa os 4 humores, né, a malícia, raiva, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, essas coisas todas você consegue influir em eventos reais. Talvez disparar alguma coisa na cabeça de alguma pessoa, influenciar alguém para tomar alguma decisão. Talvez esses números que você fique vendo ali no arquivo sejam justamente uma construção da forma exata de impressionar o cérebro da pessoa para fazer alguma coisa. Sei lá, o cara do caminhão para explodir alguma coisa no caminhão, ou alguma coisa do gênero. Isso pode ter sido usado até nos acidentes, tanto no próprio acidente dela, né, com o ônibus, quanto no acidente da Gemma, né, que matou a esposa do Mark S. Ou seja, repara, esse arquivo foi um arquivo particularmente grande e preocupante, né, porque é difícil, que explodiu um caminhão, matou um monte de gente. Mas talvez os outros arquivos seja isso, seja outros acidentes acontecendo em outros lugares influenciados por essa coisa, né? Então, lembra, o que ele está dizendo aqui é que justamente talvez aquela história toda do Kierkegaard, da religião, de que tem como influir o mundo, talvez exista alguma coisa, né, no seriado, evidentemente, talvez exista alguma ligação dessas coisas, né? E aí ela falou aqui que é um absurdo isso, não sei o que lá, e aí ela mandou uma carta para a Ine dela depois, dizendo que, olha só, para de refinar números, que isso é errado, que explodiu o caminhão, não sei o que lá. E aí parece que o Dooley, que é o supervisor dela lá, achou a última nota, e ela fala que eu estava no break room durante um tempão, eu nem lembro e coisa e tal. Enfim, elas não conseguiam mais se falar, né? Até que passou mais um tempo, né, e ela evitava se conectar com a Ine dela, porque ela sabia que a Ine tinha sido pega, né, estava preocupado com ela, para ela não sofrer mais ainda. Em determinado momento ela não se conteve e ela mandou um bilhetezinho muito rapidinho dizendo assim, você tá ok? E quando desceu no elevador, né, para o andar da Severed lá, ela voltou logo em seguida. Ela desceu e voltou 10 minutos depois. Aí ela falou, o que houve com a minha Ine que, né, já estou voltando de casa aqui?
e aí ela tinha um objeto na boca dela dizendo que, olha só, pegue, saia agora, vá para algum lugar seguro, eles vão tentar te seguir. Nada do que eles dizem é real. Distribua esse folheto de treinamento, as respostas estão ali se você procurar. E aqui tem um ponto importante. Por quê? Porque a gente vai olhar o folheto de treinamento e não tem nada lá. Ou seja, eu não sei que diabo que ela tá falando que tem as respostas ali, né? Obrigado a você por minha vida. Você foi a melhor parte dela. Eu estarei sempre com você. Você já está dizendo, olha, foge que deu merda, né? E, de fato, a Peg fugiu e coisa e tal, e aí mandou isso tudo para a repórter, esperando que a repórter, né, replicasse a informação, avisasse que, olha só, deu merda, não sei o que lá, coisa e tal. A Lumon que está destruindo caminhões e coisa e tal, né? Só que aí o chefe dela, o Jim, responde para ela e fala, olha, Daria, eu olhei a carta, a coisa é interessante, como você disse, mas é uma coisa meio sem noção, eu acho que a gente não deve investigar isso agora. Além do que, isso parece muito um empregado com problemas que resolveu falar mal do ex-patrão, né? Eu chamei uma fonte que eu tenho, que eu confio muito lá na Lumon, e parece que ela foi mandada embora porque ela tinha muitas faltas, né? Eu acho que você deve se focar em outra coisa e coisa e tal. Aí ela responde para ele, você tem certeza? Eu ainda posso fazer as duas histórias, né? E aí ele responde no final aqui, olha só, hein? O chefe dela respondendo para a repórter, né? Olha, é muito tarde agora, eu acabei de ver isso aqui dos obituários da cidade de Caroline. Margaret Peg Kincaid, 54 anos, né? É a Peg que a gente estava falando. Ela morreu de complicações de um acidente de carro no dia 11 de novembro, ou seja, mais um acidente de carro. Olha a hipótese de que o pessoal da Lumon, de alguma forma, com aquele refinamento de dados, consegue causar acidentes, talvez mexendo na cabeça do motorista do carro, ou enfim, alguma forma aí. E aí fala aqui que ela morreu, que ela gostava de não sei o que lá, e coisa e tal, o que ela fala que bate com o que ela falou antes, né? Então, ou seja, mas ela morreu, então não vale mais a pena perseguir a história. E aí pede desculpa e coisa e tal, e também você pode lembrar do que aconteceu com o jornal Nashville Tribune, quando eles publicaram aquela história sobre um exposé, né, uma exposição, um vazamento dos tubos de alimentação da Lumon, que teriam problema. Tubos de alimentação da Lumon. Vocês lembram da senhora Sylvig, que é a Cobel, né? Harmony Cobel lá na série, que ela tem um altar na casa dela e que ela tem um tubo de alimentação ali que é de alguém com o mesmo sobrenome dela, ou seja, que tem uma teoria que diz que, na verdade, ela que está querendo derrubar a Lumon no final das contas, ela também é uma pessoa contra a Lumon, embora ela seja chefe de todo mundo ali. E por que isso? Porque alguém da família dela, talvez a mãe dela, talvez uma filha, talvez uma irmã, morreu com esse tubo defeituoso de alimentação, né? E aqui, ó, eles foram processados até sumirem do mapa e quebraram 6 meses depois. Então ele está falando o seguinte, a gente não pode fazer isso porque a Lumon pode processar a gente e acabar com o jornal, né? Mas o pior, olha só, aí tem a assinatura do chefe aqui, ó, Jim Milchick, editor. Lembra do Milchick lá do seriado, né? Esse cara aqui pode ser irmão dele, pode ser uma cópia dele. Lembra que tem essa versão de que o Milchick, na verdade, é um clone, que tem várias versões dele, que é um robô e coisa e tal. Será que é o mesmo? Será que é uma cópia dele? O que é esse Milchick nesse caso, né? Enfim, repara como é que tem um monte de coisa sobre o refinamento de macrodados aqui, mas não responde nada, na verdade, só levanta mais possibilidade, né? Só mais loucura aqui nessa história, vamos ter que esperar a segunda temporada. E no final aqui tem o folheto de orientação do refinador de macrodados, né? Que explica como é que você chegou agora, como é que você vai fazer o seu trabalho e coisa e tal. E, enfim, bem com a visão desses manuais de empresa que não dizem nada, né? Enfim,
Eu, sinceramente, eu li isso daqui e não diz nada, absolutamente nada. Só fala aquele negócio que você vai ligar o seu computador e vai ter os números e você vai ver o número assustado aqui, ó. WO são números que deixam você melancólico, que é a aflição, né? FC são números que trazem alegria, então você fica alegre e você é frolic, né? Dread, esses números trazem medo, você fica com medo, ansiedade, é o DR, né? E MA são malice, né? São números que te deixam com raiva ou vontade de causar mal, né? Ou seja, é justamente os 4 humores lá da religião do Kierkegaard, né? E aí define o cluster, não sei o que lá, mas o final não fala nada aqui no final das contas, né? Tem a tela de computador aqui, coisa e tal, Lumon, enfim, não fala nada no final das contas. Ela diz que isso aqui tem, todas as respostas estão aqui, mas a gente não responde nada no final das contas, né? Ou seja, será que será que aconteceu nisso daí, né? Outra coisa que fala aqui sobre aquela questão de lavar as mãos, né? Porque eles sempre falam que eles têm que lavar as mãos muitas vezes, e aí o pessoal tem essa teoria também que eles lavam tanto as mãos, né? Aí explica aqui como lavar a mão, o sabonete que tem que ser usado e coisa e tal. Enfim. É isso daí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês querem que eu faça uma leitura completa do manual, ler tudo mesmo, você me avisa, mas vai ser coisa de mais de hora lendo isso daqui, porque é longo, né? Isso aqui já deu o resumo, já trouxe aqui as coisas. A questão é, eu não consegui achar nada aqui no manual que diga o que pode ser problemático, o que o segredo estaria aqui, né? Eu não consigo ver isso. Aqui tem as premiações que você ganha quando você refina tantos números, né? Ah, sim, e aí tem os princípios da Lumon, que é visão, entusiasmo, sagacidade, alegria, humildade, benevolência, agilidade, probidade e artimanhas. Bom, achei interessante a proposta, né? Esse negócio de você ter um livrinho, né? Um livreto com mais informações aí, que traz mais teorias da coisa. Então, é uma coisa interessante, não deixa de ser. Não respondeu nada, só criou mais teorias na cabeça da gente, né? Não tem nada fechado aqui. Agora, essa coisa do refinamento de microdados está ligado a acidentes de carro e de caminhão é realmente uma coisa que se pensar, né? Será que é por aí a coisa?